Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Começar o Jornal das 11. Jornal das 11, que tem edição do João Gama. João, a depressão Christine já levou à morte de 9 pessoas em Portugal continental. A mais recente vítima mortal surgiu hoje de manhã, em Leiria. A morte de um homem de 74 anos por intoxicação com monóxido de carbono, com origem num gerador. O alerta para a ocorrência chegou às autoridades pelas 2h30 da manhã em Monte Real. Em declarações à Rádio Observador, o tenente Francisco Rodrigues, da GNR de Leiria, apela por isso à população para o risco da utilização de geradores em espaços fechados. Explica precisamente o que aconteceu neste caso. É que o problema foi que o gerador foi colocado dentro de uma garagem com o sistema de ventilação insuficiente, o que impediu a extração correta dos gases do gerador. Pode ter originado aqui a intoxicação de monóxido de carbono. Aqui a recomendação mais simples que podemos fazer, e sem ainda investigação profunda do que aconteceu, é só que tentem garantir que a ventilação dos geradores seja a mais adequada possível e a melhor, para evitar situações semelhantes. A GNR de Leiria apela por isso à população para que não use geradores dentro de casa, nas garagens ou em anexos, mesmo com as janelas abertas apenas no exterior. Com a morte deste homem na freguesia de Monte Real, o número de vítimas da passagem da depressão Christine sobe para 9, sendo que não foi caso único esta noite. Houve outro caso de intoxicação com origem num gerador em Alcobaça. 9 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave. As vítimas têm idades compreendidas entre os 22 e os 65 anos. E a E-Redes revela que há ainda cerca de 180 mil casas em Portugal continental sem acesso à eletricidade. São dados até às 8 da manhã, comparativamente com os dados de ontem à noite. Há mais 7 mil clientes com energia elétrica. Entre os 180 mil clientes ainda sem luz, a grande maioria está localizada, claro, no distrito de Leiria, sendo que também há milhares de clientes lesados em Santarém, Coimbra e também em Castelo Branco. E o Governo analisa hoje a situação de calamidade que está em vigor em 60 concelhos, até ao final da noite de hoje. No final do Conselho de Ministros, Luís Montenegro vai fazer uma declaração ao país. Uma informação avançada pelo gabinete do Primeiro-Ministro através de uma nota divulgada esta manhã. A hora indicativa para este briefing, para esta declaração, é à 1 da tarde. Luís Montenegro vai falar aos jornalistas sem indicação se haverá ou não espaço para perguntas por parte da comunicação social. O Conselho de Ministros começou às 10 da manhã, decorre em São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro. A situação de calamidade foi decretada pelo Governo até às 11h59 desta noite. Já várias autarquias, Leiria, Coimbra, Batalha, também a Associação Nacional de Municípios, pediram ao Governo que estendesse este estado de exceção durante a próxima semana. É uma das decisões que vai ser tomada hoje, precisamente em São Bento. Não é a única. Também as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas mais afetadas pela depressão Christine vai ser decidido hoje neste Conselho de Ministros extraordinário. Isto numa altura em que a chuva ameaça regressar em força. Há vários avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as próximas horas. Todo o território de Portugal continental vai estar sob aviso amarelo entre a meia-noite e as 6 da manhã desta segunda-feira, precisamente por causa da chuva. É um aviso amarelo principalmente importante quando várias localidades do país estão sob risco de cheias, sendo que o IPMA coloca toda a zona costeira sob aviso laranja e algumas zonas do centro e do norte do país com o mesmo aviso laranja devido à possibilidade de queda de neve. É o tempo a agravar-se enquanto ainda se fazem os trabalhos de limpeza e de recuperação dos concelhos mais afetados pela depressão Christine, desde o dia 28 de janeiro e até às 8 da manhã de hoje. A Proteção Civil dá conta de quase 11 mil ocorrências. E hoje é dia de voto antecipado na segunda volta das eleições presidenciais e por causa dos efeitos da depressão Christine, há locais de voto que tiveram de ser alterados. João.
Leiria foi um dos municípios onde houve necessidade de mudar o local de voto antecipado por causa do mau tempo. O ato eleitoral decorre na Escola Secundária São Francisco, na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. Foi lá que esteve esta manhã o jornalista do Observador, Luís Soares. Luís, havia uma certa normalidade na afluência às urnas nesta escola secundária? Sim, João, uma certa normalidade, eu diria mesmo que até uma grande afluência, tendo em conta que neste concelho estavam inscritas 3.100 pessoas para votar antecipadamente. Na primeira volta tinham sido 2.700, portanto há mais 400 pessoas inscritas, e nem a chuva miudinha que tem caído tem feito com que as pessoas ficassem em casa, mas pelo contrário, quem se inscreveu parece que está mesmo a querer vir votar no dia de hoje, apesar também de haver muita gente que está no meio de muitas reparações, de muitas mudanças de telhas, de muitas limpezas depois da passagem da tempestade de Christine. Ao início da manhã, de resto, era essa a expectativa de Linda Frazão, uma das responsáveis por este ato eleitoral aqui nesta escola em Leiria, dava conta precisamente de que tudo estava pronto para que pudesse haver esse voto antecipado. As instalações da escola de Dom Dinis não reuniam condições face à devastação e então resolvemos alterar para aqui para o liceu. Ficou com muitos danos a escola? Sim, ficou. Esta, já percebi que também tem alguns, mas menos, é uma coisa mais... Sim, estamos a funcionar completamente com normalidade, sem qualquer constrangimento, porque a escola tem condições para funcionar, sim. Quantas pessoas é que estão inscritas aqui nesta mesa? Neste momento, 3.100. E esperam que as pessoas venham na mesma votar, apesar daquilo que aconteceu? Sim, é expectável. As pessoas foram avisadas através do SMS e por isso é expectável que decorra com normalidade. E quem pode, se não ter recebido esse SMS, tem na Escola Dom Dinis uma folha a avisar que o local de voto mudou para na escola secundária, também em Leiria, a cerca de 300 metros da escola onde inicialmente estava previsto o voto. De resto, também vai haver algumas alterações no próximo domingo, que já estão a ser devidamente informadas as pessoas sobre essas alterações dos locais de voto, porque muitas escolas também sofreram os impactos da passagem da tempestade. O certo é que desde as 8 da manhã é um entra e sai desta escola, com muita gente a querer vir fazer o seu voto antecipado, porque se inscreveu, e muita gente também, no meio de muitas limpezas, aproveitou também para vir dar aqui uns saltos a esta escola para esse voto antecipado. A reportagem em direto do Luís Soares a partir de Leiria, um dos municípios onde o local do voto foi alterado, precisamente devido às consequências do mau tempo. Estão inscritos em Portugal mais de 300 mil eleitores de norte a sul do país para votar hoje, mais 90 mil do que na primeira volta da corrida a Belém. Os dados são da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. As urnas estão abertas, João Miguel, até às 7 da tarde. E voltaremos ao contacto com o repórter Luís Soares assim que começar a conferência de imprensa organizada pelo município de Leiria e também pela Proteção Civil para um ponto de situação no concelho. O Observador tem estado no terreno nos últimos dias. Há aldeias dos distritos de Coimbra e também Leiria que se sentem isoladas. E por isso pedem o apoio do governo, queixam-se que se a situação que aconteceu no centro do país acontecesse em Lisboa, esta situação já estaria resolvida. Um artigo assinado pela jornalista do Observador, Adriana Alves, que está precisamente em Leiria, um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Falou com algumas pessoas que dizem que Lisboa é o coração do país e o resto não merece a mesma preocupação. Alguns dos testemunhos que foram ouvidos em Leiria, mas também em aldeias um bocadinho mais afastadas do centro. Entre esta sexta-feira e sábado, o Observador percorreu uma dezena de aldeias e localidades entre os distritos de Coimbra e Leiria. Na maior parte, a população continua a não ter acesso à eletricidade, com a expectativa de que ainda possa demorar entre 2 a 3 semanas a ser reposta nem rede ou internet, e ainda há várias localidades onde a rede de abastecimento de água ainda não foi restabelecida. Enquanto os trabalhos de recuperação estão a decorrer, há já várias pessoas que temem uma próxima intempérie, dizem a Adriana,
jornalista do Observador que está em Leiria, que os especialistas alertam que isto pode acontecer mais vezes e que política de prevenção estará o Governo a preparar. É um artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador. Haveremos de falar com a Adriana ao longo deste jornal ou desta hora. A Adriana Alves, que está no distrito de Leiria, mas as dificuldades técnicas não permitem ter agora em direto a Adriana Alves. Tentaremos mais à frente neste jornal. Para já vamos às presidenciais. Há mais um apelo ou mais um apoio à direita para António José Seguro, o antigo vice-presidente do CDS e antigo ministro da Economia, António Pires de Lima, anunciou esta manhã que vai votar em António José Seguro. É também mais um apoio centrista, apesar do CDS não ter tomado posição quanto a esta segunda volta das eleições presidenciais, tal como o seu parceiro de coligação, o PSD. Pires de Lima anunciou hoje o sentido de voto à agência Lusa, justifica-o porque vê Seguro como um humanista e um homem com voz forte e independente quando for necessário. António Pires de Lima, como dizia João, foi também ministro da Economia do governo de Pedro Passos Coelho. Lembra que António José Seguro fez compromissos políticos relevantes no passado e acredita que pode vir a voltar a fazê-los no futuro. Acredita que o socialista é a escolha que não vai complicar a governabilidade e a estabilidade de Portugal. E ontem a política regressou à campanha eleitoral. António José Seguro diz que só ele pode garantir a estabilidade do país. O mau tempo tem sido tema único no discurso do candidato a Belém, que tem evitado passar mensagens políticas. Já lá iremos ouvir a reportagem do Vasco Maldonado Correia sobre a campanha, a noite de campanha de António José Seguro, mas aproveito agora para retomar o contacto com a Adriana Alves, que está no distrito de Leiria. Adriana, bom dia. Estávamos a falar da tua manchete no Observador. Que queixas ouviste concretamente dos moradores com quem falaste nas aldeias entre Coimbra e Leiria? Olá, bom dia. As queixas são muito no sentido de falta de algum apoio, não das autoridades locais, que se têm esforçado e desdobrado em esforços e para chegar aonde podem, e há muitas zonas a precisar de apoio, mas algum sentido de abandono da parte do Governo Central, de sentir que não estão no terreno, que não estão a dar o apoio necessário, e que se fosse em Lisboa, se fosse algo que estivesse a afetar diretamente Lisboa, toda esta questão estaria a ser resolvida muito mais rapidamente, em pouco tempo. A reportagem da Adriana Alves, que está no Observador, em direto, a partir de Leiria, a acompanhar esta situação dos moradores. Voltamos então a falar das eleições presidenciais, com a campanha de António José Seguro. O mau tempo tem sido, de facto, tema único no discurso do candidato a Belém, que tem evitado passar mensagens mais políticas, mas na noite de véspera de voto antecipado em Guimarães, Seguro apostou numa estratégia diferente. É o que nos conta o Vasco Maldonado Correia. Ao quarto dia de campanha oficial, o discurso de António José Seguro volta a passar pela política. O socialista volta a apresentar-se como candidato da estabilidade. A estabilidade política, para mim, não é um fim em si mesmo. A estabilidade política é o instrumento que permite que nós, nas nossas diferenças, sejamos capazes de dialogar uns com os outros para encontrar as melhores soluções. E a boleia dessa ideia marca diferenças para André Ventura. Sinceramente e humildemente considero que dos candidatos que estão nesta segunda volta, sou o único que verdadeiramente pode aliar essa capacidade de diálogo, essa experiência e essa capacidade de agregar para ajudarmos o país a suplantar os problemas e a resolver os problemas. Seguro pede aos portugueses que vão votar e o ajudem a concretizar um sonho. Na primeira volta, um senhor chegou ao pé de mim e diz-me: "Oh homem, você com essa idade ainda sonha?" E eu disse: "Sonho." E ainda continuo a ter o mesmo sonho de menino, o de fazer de Portugal um país moderno e um país justo. No dia em que centenas de voluntários se deslocaram a Leiria para ajudar a limpar os destroços do mau tempo, o candidato deixa um recado a quem toma decisões. A solidariedade não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. E o Estado português tem que estar sempre, mas sempre, à altura da sua responsabilidade para proteger bens e para proteger pessoas. E, à semelhança do que tem feito em todas as intervenções, deixa uma nova proposta para mitigar o impacto da tragédia. As árvores foram cortadas a meio como se fosse uma lâmina que tivesse passado por uma folha de papel. Ora, esses troncos estão no meio da floresta. O que é que vai acontecer? É necessário que haja um apoio, um estímulo e haja condições logísticas para retirar rapidamente esses troncos,
Porquê? Porque eles neste momento ainda têm um certo valor económico e, portanto, quem perdeu essas árvores não vai perder tudo. Ainda pode vendê-los com algum preço e arranjar algum rendimento. António José Seguro, numa noite dedicada à cidade de Guimarães. A reportagem é do Vasco Maldonado Correia, está a acompanhar a campanha presidencial de António José Seguro nesta segunda volta. O candidato volta hoje à estrada com ações de campanha marcadas para Gouveia e também no Fundão. E de um candidato presidencial para outro, André Ventura voltou ontem ao combate político com acusações a António José Seguro numa ação de campanha, João, marcada por um cartaz sobre o 25 de Abril. Um cartaz que foi mostrado nesta sessão em Vila Nova de Gaia. André Ventura voltou a atacar o adversário nestas eleições, a comunicação social e a discutir também a forma como encara esta corrida presidencial. Isto, apesar de admitir Miguel Viterbo Dias que o adversário é de facto o favorito à vitória. Eu sei que isto hoje parece um comício, mas não é. Estamos no clube dos pensadores, mas a maioria é do Chega. A sala era acolhedora para André Ventura e por isso o candidato presidencial voltou a calçar as luvas e a partir para o combate, relembrando que teve dúvidas sobre a candidatura e admitindo que Seguro é favorito. Acho que vou vencer, parto de trás, não tenho dúvidas, porque se juntou o sistema todo contra mim, mas nem sempre isso quer dizer que se perde. Às vezes quem luta contra o sistema ganha. E depois de 3 dias apenas dedicados à tempestade, voltou ao ataque ao adversário na corrida a Belém. Ficou-me uma imagem de brutal incompetência e incapacidade, que eu vou-vos dizer uma coisa, se ganhar é só por uma coisa, é porque está a ser levado ao colo pela imprensa, pelo sistema e por toda a gente, não é por mais nada. E garante não fazer cálculos a longo prazo sobre a liderança do espaço político à direita. Não estou a pensar se vou ter mais votos que o Montenegro ou se vou ter mais votos que o... Ok. Já percebi. Que outro líder qualquer ou que o Pedro Passos Coelho. Ainda assim, Ventura deixa nas entrelinhas que superar a votação de Passos Coelho teria um significado. Numa sessão, como sempre, gerida por Joaquim Jorge, com regras apertadas, ordens para aplaudir e tempo cronometrado, em que também existiram posições de dissonância. António Magalhães. Já conheço. Diga. Eu levantei este cartaz e vieram-me dizer para eu não levantar o cartaz novamente. O cartaz dizia 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. A pergunta era sobre a necessidade de 3 Salazares. Não se importa de calar, por favor. Responda. E a resposta de André Ventura. Você disse que viveu 21 anos no fascismo e eu respeito isso totalmente, mas também tenho que acrescentar outra coisa. Viveu 50 anos num marasmo de corrupção, que é aquilo que nós tivemos. O fundador do Clube dos Pensadores, que comparou ainda a agitação à volta do Chega com a que existia, com o PCP. Eu sou do tempo do Partido Comunista, comia criancinhas ao pequeno almoço. E agora tenho a mania que tu também comes. Diz-me uma coisa. Nem ao pequeno almoço, nem... E André Ventura, com fome de combate político, numa conferência gerida com mão de ferro. Miguel Viterbo Dias, que esteve a acompanhar esta sessão do candidato presidencial do Chega, André Ventura, que arranca hoje o dia a visitar os bombeiros voluntários de Braga. É como começa o dia de campanha eleitoral do candidato que é apoiado pelo Chega. Vamos agora ao encontro do Luís Soares. Recuperamos o tema da depressão. Cristino Luís está em Leiria, onde se aguarda a qualquer instante a conferência de imprensa do município e também da E-Redes para falar sobre a reposição de energia no Concelho de Leiria. Luís, bom dia mais uma vez. A esta hora, como é que Leiria está a recuperar a energia? É isso que podemos esperar da conferência de imprensa que vai começar não tarda? Uma conferência de imprensa que já está com algum atraso, estava prevista para as 11 da manhã, mas nesta altura os jornalistas ainda não entraram sequer na sala onde ela vai decorrer. Nessa sala ainda está a acontecer uma reunião nesta altura e, portanto, ainda vai demorar até que aconteça essa conferência de imprensa do responsável da E-Redes, ele que vai estar juntamente com o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, o Presidente da E-Redes, José Ferrari Careto, vão fazer um ponto de situação da recuperação de energia na região de Leiria, sendo que, naturalmente, este foi sempre um dos principais desafios desta tempestade. Recordo que toda esta cidade, toda esta região, muita grande parte desta região esteve sem energia elétrica durante 2 dias. Alguns locais ainda estão, de resto ainda há 127 mil pessoas ou clientes em Leiria sem energia elétrica, de um total de 180 mil, portanto, grande parte dos clientes sem energia elétrica são da zona de Leiria. Isto é um ponto de situação feito pela E-Redes às 8 da manhã, sendo que este sempre foi o maior desafio, tendo em conta que
sem energia, não havia comunicações, não havia água, distribuição de água e, portanto, tudo ficava dependente do haver ou não energia. Ao longo dos primeiros 2 dias, quarta e quinta-feira, foram os dias mais complicados, mais difíceis, mais desafiantes, porque, de facto, não havia grande alternativa, havia muitos cabos no chão, muitos postos de alta tensão que estavam derrubados pelo vento e, portanto, não havia grande forma de colocar de novo energia elétrica aqui ao serviço das pessoas. No final do dia de quinta-feira começaram a surgir os primeiros sinais, começaram a ser colocadas também algumas subestações para alimentar algumas zonas mais críticas. Este bairro aqui, onde se situam os bombeiros chapadores de Leiria, foi dos primeiros a ter energia elétrica, a ser retomada essa energia elétrica na quinta-feira à noite. Sendo que, para termos uma ideia, chegaram a ser mais de 400 mil clientes aqui em Leiria que estiveram sem energia elétrica. E, de resto, isso ainda se nota hoje ao andar pela cidade de Leiria, apesar de grande parte da normalidade estar retomada, os serviços, ou pelo menos os cafés, os serviços não porque é domingo, mas os cafés e alguns restaurantes já estão a funcionar, nota-se que já existe energia elétrica retomada, mas, por exemplo, não há semáforos ainda, os semáforos estão desligados, ainda há algum perigo em alguns cruzamentos um pouco mais complicados, tem que se abrandar bastante e perceber se é possível seguir ou não viagem, porque os semáforos ainda estão desligados e esse ainda é um dos principais sinais de que, de facto, do impacto da falta de energia, mas também da passagem da tempestade, porque será certamente um sistema que terá outras formas para que volte também à normalidade. Mas este foi desde sempre e desde o primeiro dia o principal desafio manifestado pelo Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, sendo que sem isso nada mais seria possível para retomar a normalidade, para que os supermercados pudessem funcionar, para que os restantes serviços, os cafés, restaurantes pudessem também funcionar e para que se evitasse que alguns alimentos ou alguns bens pudessem pudessem estragar-se devido à falta de energia, de não haver a forma de os conservar. Mas no final do dia de quinta-feira começaram a surgir os primeiros sinais de energia elétrica e depois também das comunicações, que hoje parecem estar um pouco mais estáveis, pelo menos daquilo que foi possível perceber ao longo dos percursos que fui fazendo aqui por Leiria. A rede móvel parece um pouco mais estável já e a nível da energia elétrica, pelo menos dentro da cidade, ainda não andei mais fora da cidade, mas é um facto que mais fora da cidade de Leiria ainda há muitos locais sem energia elétrica, também ainda sem abastecimento de água potável, porque de facto uma coisa também acaba por depender da outra, e é nessa conferência de imprensa que ainda não começou e que não se vislumbra que possa começar nos próximos minutos, que também se saberá melhor como é que tudo irá evoluir, se ainda faltará muito para estas 127 mil pessoas em Leiria voltarem a ter energia elétrica, quando é que isso será e também quando é que será retomada toda a normalidade, porque muito provavelmente toda esta energia elétrica que há aqui na cidade de Leiria é distribuída de forma, não da forma normal, não da forma habitual, mas com meios que permitem que a situação seja mais ou menos normal e, portanto, é preciso perceber quando é que toda a normalidade poderá ser retomada, porque, de facto, o cenário na quarta-feira era de muitos cabos no chão, de muitos postos de eletricidade no chão, de até torres de alta tensão dobradas pelo vento e, naturalmente, que tudo isso será um trabalho que a Redes ainda terá que fazer ao longo dos próximos, diria, semanas ou meses, para que tudo isso seja reposto e tudo isso volte à normalidade. Agora, com soluções alternativas, vai sendo possível retomar alguma energia elétrica em algumas regiões, nomeadamente aqui já na zona mais central, mas também em algumas zonas mais limítrofes de Leiria, mas é de facto a zona que é mais afetada nesta altura pela falta de eletricidade, sendo que dos 180 mil clientes com falta de energia, 127 mil são em Leiria, 30 mil em Santarém, 13 mil em Castelo Branco e ainda 7 mil em Coimbra, são clientes sem serviço de energia às 8 da manhã de hoje. Naturalmente que nesta conferência de imprensa se saberá um pouco mais de como é que esta situação irá evoluir e vamos também tentar perceber, junto do Presidente da Câmara, a Gonçalo Lopes, também depois na altura, também em relação a outras situações, nomeadamente nas escolas, se já é certo ou não quando é que poderão retomar, sendo que também aí há ainda muito trabalho pela frente, muito trabalho de limpeza. Também
notar que dentro da cidade nota-se já uma evolução bastante grande a nível da limpeza, a nível dos espaços interiores da cidade, tanto nos passeios como nos jardins, já apesar de ainda haver aqui alguns sinais da intempérie por causa de haver ainda muita madeira no chão, mas já mais organizada, já mais limpa, já está tudo muito diferente daquilo que estava, por exemplo, na quinta-feira, e isso nota-se perfeitamente aqui passeando e andando aqui pelas ruas. Já não há tanto lixo, nomeadamente nos passeios, porque o lixo foi retirado sobretudo das vias de circulação automóvel para os passeios, mas entretanto também já os passeios estão muito mais limpos. Também esse trabalho tem sido feito provavelmente de forma muito incansável por parte da Câmara e por parte de todos os serviços. Também de notar que para a próxima madrugada é esperada a passagem de mais uma depressão, ou pelo menos de mais chuva e de mais vento, ainda que nada a ver com aquilo que foi a passagem da depressão Christine. É esperado chuva e vento para a próxima noite, sendo que a chuva acaba por prejudicar também tudo aquilo que vão sendo os trabalhos de reparação, nomeadamente de telhados, porque não havendo telhas e havendo essa necessidade de reparar os telhados, a chuva não é propriamente a melhor amiga nestas situações. O certo é que, por exemplo, há aqui centros logísticos em que estão a ser nomeadamente distribuídas lonas para que as pessoas que ainda não têm telhas possam colocar essas lonas nos telhados para tentar impedir de certa forma que a chuva possa entrar nas casas e hoje é um exemplo disso, até porque toda a manhã tem sido uma chuva miudinha a cair aqui em Leiria. Isso naturalmente não ajuda a quem tem esse problema de não ter a cobertura e acaba por ser um fator muito prejudicial. O certo é que para as próximas horas é esperada mais chuva, é esperado mais vento e é preciso também perceber, nomeadamente com a ajuda do Presidente da Câmara, que medidas preventivas é que estão a ser tomadas e o que apoio é que vai ser dado também à população nesse sentido, tendo em conta o que é aquilo que é a expectativa daquilo que poderá ser a próxima madrugada, sobretudo entre as 2 e as 6 da manhã, que será a hora mais crítica de mais chuva e mais vento, ainda que nada se assemelhe àquilo que foi a passagem da depressão Christine. O certo é que a conferência de imprensa era às 11 da manhã, está atrasada e, portanto, teremos que aguardar para perceber e para ouvir todas essas explicações. A reportagem em direto do Luís Soares está em Leiria, ele que nos vai trazer a conferência de imprensa da E-Redes e também da Câmara Municipal. Já está perto com meia hora de atraso, uma conferência de imprensa que vai, como ouvimos o Luís a explicar, acontecer no quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria. E que vamos poder acompanhar aqui em direto na Rádio Observador. Vamos recuperar o essencial da informação conhecida até ao momento sobre a passagem da depressão Christine por Portugal continental. Há um novo balanço, João, das vítimas mortais. São agora 9. A mais recente vítima mortal foi conhecida esta manhã em Leiria. Foi um homem de 74 anos, morreu por intoxicação com monóxido de carbono, que com origem num gerador. O alerta para a ocorrência chegou às autoridades pelas 2h30 da manhã em Monte Real. Ora, em declarações à Rádio Observador, o Tenente Francisco Rodrigues, da GNR de Leiria, apelou à população para o risco na utilização destes geradores em espaços fechados. Explica precisamente o que aconteceu neste caso. É que o problema foi que o gerador foi colocado dentro de uma garagem com o sistema de ventilação insuficiente, o que impediu a extração correta dos gases do gerador. Daí ter originado aqui a intoxicação de monóxido de carbono. Aqui a recomendação mais simples que lhe podemos fazer, e sem ainda investigação profunda do que aconteceu, é só que tentem garantir que a ventilação dos geradores seja a mais adequada possível e a melhor, para evitar situações semelhantes. Declarações da GNR de Leiria, aqui na voz do Tenente Francisco Rodrigues, a apelar à população para que não utilize geradores dentro de casa, na garagem ou mesmo em anexos, mesmo que tenham as janelas abertas, geradores só fora de casa. Com a morte deste homem na freguesia de Monte Real, o número de vítimas da passagem da depressão Christine sobe para 9, sendo que não foi caso único. Ontem à noite houve outro caso de intoxicação com origem num gerador em Alcobaça. 9 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave. E a E-Redes revela que há ainda cerca de 180 mil clientes
em Portugal continental sem acesso à eletricidade, João. Dados até às 8 da manhã, comparativamente com os dados de ontem à noite, há agora mais 7.000 clientes com energia elétrica. Entre os 180.000 clientes ainda sem luz, a grande maioria está localizada no distrito de Leiria, sendo que também há milhares de clientes lesados em Santarém, Coimbra e Castelo Branco. E as previsões meteorológicas apontam para um agravamento das condições nas próximas horas. Vários distritos estão sob aviso meteorológico amarelo devido à previsão de forte vento e também de forte chuva. Um aviso que se vai prolongar a todos os distritos de Portugal continental durante o dia de amanhã. Quanto ao Governo, está a analisar a situação de calamidade que está em vigor em 60 concelhos até ao final da noite de hoje. No final do Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro deverá fazer uma declaração ao país. Uma informação avançada pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, através de uma nota divulgada esta manhã. Luís Montenegro vai falar aos jornalistas sem indicação se haverá ou não espaço para perguntas por parte da comunicação social. Certo é que o Conselho de Ministros arrancou às 10 da manhã, está a acontecer em São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro. A situação de calamidade foi decretada pelo Governo, vai estar em vigor até às 11h59 desta noite em 60 municípios em Portugal continental, principalmente no centro do país. Já várias autarquias como Leiria, Coimbra e Batalha, também a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, pediram ao Governo que estendesse este estado de exceção durante a próxima semana. É uma decisão que vai ser tomada hoje em São Bento, mas não é a única. Também as medidas de prevenção para os próximos dias, como ainda a recuperação das zonas mais afetadas pela depressão. Cristina. Com essa ameaça de chuva forte de regresso a Portugal continental nas próximas horas, como dizia há instantes, João, há vários avisos do IPMA para as próximas horas. Todo o território de Portugal continental vai estar sob aviso amarelo entre a meia-noite e as 6 da manhã desta segunda-feira, devido à chuva. Um aviso principalmente importante quando várias localidades do país estão sob risco de cheias, sendo que o IPMA já colocou toda a zona costeira de aviso, toda a zona costeira sob aviso laranja e algumas zonas do norte do país e do centro com o mesmo aviso laranja devido à possibilidade de queda de neve. É o agravamento do estado do tempo enquanto se vão fazendo os trabalhos de limpeza e de recuperação dos concelhos mais afetados pela depressão Christine desde o dia 28 de janeiro e até às 8 da manhã do dia de hoje, este domingo, dia 1 de fevereiro. A Proteção Civil já deu conta de quase 11.000 ocorrências. São os mais recentes números avançados pela Proteção Civil à Rádio Observador. Assim é que é. E um pouco por todo o país, João, sucedem-se as campanhas solidárias de recolha de bens para apoio às vítimas da tempestade Christine. Por exemplo, em Braga está a ser promovida uma campanha de recolha solidária de bens. Essa recolha acontece no Centro Municipal da Proteção Civil de Braga e também no quartel do Batalhão de Bombeiros Sapadores de Braga. Portanto, ouvintes de Braga que nos ouvem nesta altura, são estes locais para onde devem encaminhar os bens recolhidos. Está a ser pedida água engarrafada, alimentos não perecíveis como conservas, massa, arroz, azeite, óleo, papas infantis, bolachas e também cereais, produtos de higiene pessoal, lonas e plásticos para proteção dos telhados, mantas e cobertores e também roupa de adulto e de criança. Portanto, ouvintes que nos escutam em Braga, os pontos de recolha são o Centro Municipal de Proteção Civil de Braga e também o quartel do Batalhão de Bombeiros Sapadores de Braga. E ontem foi o que aconteceu também, começou em Leiria, no Estádio Municipal. Nós estivemos lá em reportagem, o João Lourenço esteve o dia todo, de manhã à noite, no Conselho de Leiria. João, falaste com muitas pessoas que estavam no Estádio Municipal a fazer esta recolha. Que testemunhos é que recolheste durante a tua reportagem que aconteceu ontem em Leiria? Olha, antes de escrever os testemunhos, acho que tenho que dizer uma palavra que ficou bastante marcada nesta logo primeira ação, que foi mesmo a solidariedade. E uma das pessoas que eu entrevistei, neste caso um grupo de pessoas vinha de Santarém, que era um grupo até de escoteiros, mas eram pessoas que já estavam acostumadas a participar nestas ondas de solidariedade, nestas ondas
de ajuda de outras comunidades e, acima de tudo, de miúdos a graúdos. Foi mesmo uma onda solidária que pude assistir no estádio Dr. Magalhães Pessoa, a começar logo pelos primeiros passos ali junto ao Castelo de Leiria, mas rapidamente alargando-se vários pontos da cidade. E, acima de tudo, uns testemunhos do susto. Muitas vezes as pessoas já tinham ainda as memórias da tempestade Leslie, que foi também algo que marcou muito aquela região, mas comparativamente com esta depressão Christine, creio que foi algo muito maior, ou seja, foi algo que provocou ainda mais a destruição, o susto, o medo acima de tudo das pessoas, não só o medo que ficou marcado por aquela madrugada e também amanhã, ao ver os destroços, a destruição, mas acima de tudo o medo e certamente o repórter Luís Soares irá recolher estes testemunhos, este medo que para os próximos dias poderá marcar estas pessoas, porque se calhar não há previsão de um vento com tanta violência como nos dias desta tempestade, nesta depressão Christine, mas acima de tudo esse apreço, esse medo, esse receio de que os estragos que ainda não foram consertados e não foram arranjados por parte das pessoas, e ontem vimos vários apelos, incluindo do Presidente da República, para as pessoas terem cuidado a subir aos telhados, para terem cuidado a subir às suas instalações, por não escorregarem. Neste caso, 2 pessoas pelo menos morreram ao escorregarem de telhados. E, acima de tudo, esse medo de que estes destroços, que ainda não estão, mais uma vez, consertados, possam ainda ser maiores face a esta chuva. E estamos agora também a ver, inclusive, imagens da cidade de Coimbra, onde até já há planos de evacuação da cidade. Tu não estiveste apenas na cidade de Leiria, também estiveste a ver algumas aldeias. Sim. Lá ao pé. As pessoas estão mais preocupadas, sentem o abandono que a Adriana também já descreveu neste jornal alargado das 11 da Rádio Observador. Sentem-se mais abandonadas, quão mais longe estão do principal centro urbano naquela região que é a cidade de Leiria? Creio que sim. E acho que o principal fator disso tudo é, apesar da cidade de Leiria já ter alguns pontos de luz, pelo menos alguns pontos de rede. Eu ontem, ao final da tarde, fui fazer um direto para a aldeia onde um dos idosos, com 73 anos, creio eu, faleceu. E parece que estamos ali em isolamento total. Não há luz, não há água, não há comunicações. O direto que eu pelo menos fiz às 7 da tarde, houve algumas dificuldades na rede. É não só o sentimento de abandono circunstancial, ou seja, não há estas 3 condições que creio eu que são básicas para todas as populações pelo menos sobreviverem, mas acima de tudo há esse abandono visível ao sentido de não existir um polícia, não existir um elemento da proteção civil. Não estavam lá bombeiros nem não. agentes. E, por exemplo, em Leiria, quando estava a fazer a deslocação até Pousos, que é cerca de 5-6 minutos, grande parte dos pontos de combustível, de mini-mercados, supermercados, tinha um elemento da polícia, ou seja, mesmo que aquele estabelecimento estivesse encerrado, mesmo que não havia a condição das pessoas de se abastecerem com alguns mantimentos, combustível, bens essenciais, alimentos, havia sempre a presença de alguém que está lá certamente para ajudar, para proteger, para indicar. Nas aldeias, pelo menos que eu tivesse visto e percorri até chegar a essa aldeia, peço desculpa não me estar a recordar agora do nome da mesma, não existia nenhum membro, pelo menos dessa proteção civil, da polícia, dos bombeiros, para não só indicar, para ajudar e, acima de tudo, muitas vezes, para aquilo que as pessoas, e retomando ao tema tentar da população, já consertar as suas casas para minimizar os danos, não haver essa indicação de, ok, o que é que pode fazer? Ok, o que é que pode contactar? Quem é que pode contactar? Quem é que pode ligar para, pelo menos, ver o que é que pode fazer nestas primeiras horas? Acho que esse sentimento de abandono era muito visível, acima de tudo.
repórter João Lourenço foi um dos já vários repórteres do Observador que esteve na cidade de Leiria, nas aldeias à volta, umas das mais fustigadas pela passagem da depressão. Cristina é um dos testemunhos que estivemos a ouvir durante esta hora das 11 e não será o único, João Miguel Santos. Não, a Rádio Observador pediu aos ouvintes para enviarem os seus relatos do que foi vivido naquela noite fatídica da passagem da depressão Christine por Portugal continental, através do número de telefone 91002 4185. Chegaram-nos vários relatos sobre o que aconteceu naquela noite e nas horas seguintes à passagem da depressão Christine. Vamos ter a oportunidade agora de escutar a ouvinte Diana Catarino, que nos enviou um testemunho a partir de Leiria, sendo que daqui a instantes, até ao final da hora, iremos em direto para Leiria para acompanhar essa conferência de imprensa da Câmara Municipal e também da empresa E-Redes, a dar conta do que está a ser feito e do que vai ser feito para que a luz chegue a todos os leirienses. Vamos ouvir o testemunho de Diana Catarino. Boa noite, falo-vos de Leiria, estou numa das zonas afetadas pela depressão Christine, da cidade de Leiria mais exatamente. Posso-vos dizer que as coisas já estão bastante mais calmas, que hoje houve um grande trabalho de limpeza da cidade, desobstrução das vias. Neste momento a Câmara Municipal de Leiria apela a que não façam mais doações porque já há doações suficientes. Os portugueses foram bastante generosos e há que fazer a gestão dos bens, portanto o município apela a que não façam mais doações. Nós continuamos sem eletricidade, aqui onde eu estou não tenho eletricidade, embora tenha internet e tenha já telecomunicação, no caso o telemóvel. Há pessoas que já têm eletricidade, há pessoas que não têm água, nem eletricidade, nem telecomunicações. Nas zonas limítrofes de Leiria, a questão da eletricidade está mais complicada, muito mais complicada. As pessoas já estão há vários dias, queixam-se que têm a comida a estragar-se nas arcas. No meu caso, os danos que eu sofri, não fui a pessoa que sofreu mais danos, mas tive a garagem totalmente inundada, pequenos danos sem serem de grande monta. No entanto, há muitas pessoas que perderam completamente as casas e, sobretudo, a zona de Leiria está com muitas empresas afetadas. E essa é que vai ser a grande questão nos próximos tempos. A região de Leiria, embora, pelos vistos, a administração central do nosso país se esqueça que existe um grande contributo a nível da economia da região centro, não só de Leiria. Atenção que não foi só o Conselho de Leiria que foi afetado, estamos a falar de muitos concelhos, desde Batalha, desde Orém, muitos concelhos aqui perto, vizinhos, foram afetados. Aqui a questão é que estamos em pleno mês de janeiro, que já é um mês difícil por tradição junto às empresas. Estamos no final do mês, as empresas ficam devastadas, há que pagar salários, isto vai ter um preço na nossa economia e a contribuição para a economia portuguesa não é feita só por Lisboa, não é feita só pelas grandes metrópoles. E notou-se uma falta de desinteresse em tratar das coisas atempadamente, e isso foi dito nomeadamente pelas autoridades em Leiria, que nós inicialmente duvidámos que sequer fora da zona que as pessoas percebessem ou que as autoridades percebessem a gravidade do que se tinha passado aqui. Eu pessoalmente temo muito pelas empresas e pelas pessoas. Pode haver perdas de postos de trabalho, pode haver falências nos próximos tempos, isso é que é a situação mais preocupante. Parece-me que temos a lamentar uma atuação extemporânea do Governo. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro aparece tardiamente. A Ministra da Administração Interna vem falar ao país também extemporaneamente. Temos o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, que teve a triste ideia de publicar um vídeo a fingir que estava a trabalhar literalmente, que ofendeu profundamente as pessoas que estão na zona de catástrofe. Posteriormente retirou o vídeo e disse não se rever no próprio vídeo.
Relembro que ainda no mês passado, no mês de dezembro, tínhamos tido o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a cometer uma gafe igualmente comprometedora e exatamente com a mesma atitude a dizer que não se revia na gafe que tinha cometido. Ora, o que é que nós podemos, nós leirienses, esperar de um governo que parece que governa para outras regiões, ou seja, para a região de Lisboa, que faz, digamos, o fantoche, que faz cinema, que faz filme para inglês ver, mas que na realidade não se preocupa com as suas regiões, não atua a tempo. Inclusivamente o Presidente da República atual, o Presidente Marcelo, chega tardiamente, ao contrário do que é o hábito do seu hábito de chegar às zonas afetadas por qualquer tipo de catástrofes. Aqui uma coisa muito importante é que estamos a falar de alguma coisa que vai ser cada vez mais frequente na nossa vida. Esta depressão acontece desta forma violenta, tal como cada vez mais as alterações, as catástrofes que acontecem são muito violentas. Os cientistas avisam-nos há muito tempo que as alterações climáticas vão ser cada vez mais fortes, vão ter impactos cada vez mais fortes. E é muito importante que as autoridades, e digo neste caso autoridades governo, que identifique as catástrofes e as emergências climatéricas como elas são. Neste momento em Leiria nós ficámos sem árvores, sendo que já tínhamos sido devastados por incêndios e que, por exemplo, no Pinhal da Leiria já tínhamos muito poucas árvores. Ora, estas coisas, qual vai ser o plano seguinte para a reflorestação? Ou seja, esta questão da reflorestação, embora apareça em segundo plano, e agora o importante é acudir às pessoas que estão sem casa, sem teto. Nas próximas semanas sabemos que vai haver mau tempo. As pessoas hoje estavam em Leiria todas em cima dos telhados. Temos muitas ocorrências, centenas, 400 e tal ocorrências no Hospital de Leiria de pessoas que estavam a tentar arranjar coisas nas suas casas e com traumatismos. Outra coisa que temos que ter em atenção é como é que vamos poder contar com os mecanismos de apoio à população, nomeadamente, e de comunicações, como por exemplo o Ciresp. O que é que nós podemos esperar? É assim, depois de incêndios, depois de apagões, será que o governo ainda não aprendeu o que é que tem que fazer, como continua-se a cometer as mesmas gafes, para além da demonstração de desinteresse pela população? E termino acrescentando que foi lamentável o aproveitamento para a campanha eleitoral. Houve, em particular, candidatos que vieram a Leiria, digamos, quase de maneira ofensiva, aproveitar-se da desgraça das pessoas para fazer campanha eleitoral e essas pessoas, nesse formato, não são bem-vindas a uma região de catástrofe. Têm que rever a sua atuação e entender que primeiro estão as pessoas e que só depois estão os seus pequenos egos. Termino dizendo que foi um grande ponto positivo foi a grande solidariedade das pessoas para ajudar, para doar bens, a solidariedade para participarem na campanha de limpeza de Leiria e a onda de entreajuda entre as pessoas, a aproximação entre as pessoas, e no meio de um momento tão negro, esse é o ponto principal e positivo. Boa noite. O testemunho da ouvinte Diana Catarino, que nos enviou uma mensagem com o seu relato sobre estes dias que estão a ser vividos no distrito de Leiria, um relato através do número WhatsApp 910024185, que a Rádio Observador disponibilizou aos ouvintes. Envie a sua mensagem de voz com, enfim, o que está a viver. É difícil. Boa sorte a todos os ouvintes que estão a enfrentar as consequências da depressão Christine. Vamos retomar a atualidade. Ora, esta depressão Christine atravessou Portugal continental numa altura em que o país, João, está durante a campanha eleitoral da segunda volta das presidenciais. E por isso dominou por completo esta campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais, a segunda vez que Portugal tem uma segunda volta de eleições presidenciais, e por isso dominou, claro, o discurso dos dois candidatos a Belém. Mas ontem
a agulha mudou ligeiramente. António José Seguro voltou a colocar a política no centro da agenda, diz que só ele pode garantir a estabilidade do país. O mau tempo tem sido até aqui tema único, mas ontem à noite, num comício em Guimarães, véspera do dia do voto antecipado, António José Seguro apostou numa estratégia diferente. É o que nos conta o Vasco Maldonado Correia. Ao quarto dia de campanha oficial, o discurso de António José Seguro volta a passar pela política. O socialista volta a apresentar-se como candidato da estabilidade. A estabilidade política, para mim, não é um fim em si mesmo. A estabilidade política é o instrumento que permite que nós, nas nossas diferenças, sejamos capazes de dialogar uns com os outros para encontrar as melhores soluções. E a boleia dessa ideia marca diferenças para André Ventura. Sinceramente e humildemente considero que dos candidatos que estão nesta segunda volta, sou o único que verdadeiramente pode aliar essa capacidade de diálogo, essa experiência e essa capacidade de agregar para ajudarmos o país a suplantar os problemas e a resolver os problemas. Seguro pede aos portugueses que vão votar e o ajudem a concretizar um sonho. Na primeira volta, um senhor chegou ao pé de mim e diz-me: "Oh homem, você com essa idade ainda sonha?" E eu disse: "Sonho." E ainda continuo a ter o mesmo sonho de menino, o de fazer de Portugal um país moderno e um país justo. No dia em que centenas de voluntários se deslocaram a Leiria para ajudar a limpar os destroços do mau tempo, o candidato deixa um recado a quem toma decisões. A solidariedade não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. E o Estado português tem que estar sempre, mas sempre, à altura da sua responsabilidade para proteger bens e para proteger pessoas. E, à semelhança do que tem feito em todas as intervenções, deixa uma nova proposta para mitigar o impacto da tragédia. As árvores foram cortadas a meio como se fosse uma lâmina que tivesse passado por uma folha de papel. Ora, esses troncos estão no meio da floresta. O que é que vai acontecer? É necessário que haja um apoio, um estímulo e haja condições logísticas para retirar rapidamente esses troncos. Porquê? Porque eles neste momento ainda têm um certo valor económico. E, portanto, quem perdeu essas árvores não vai perder tudo. Ainda pode vendê-los com algum preço e arranjar algum rendimento. António José Seguro, numa noite dedicada à cidade de Guimarães. A reportagem é do Vasco Maldonado Correia com a ação de campanha de ontem de António José Seguro, o candidato presidencial. Vai estar hoje em Gouveia e também no Fundão. Já André Ventura voltou ontem ao combate político, a colocar na agenda as acusações a António José Seguro, uma ação de campanha que acabou por ficar marcada por um cartaz sobre o 25 de Abril numa sessão ontem à noite em Vila Nova de Gaia, quando o candidato presidencial apoiado pelo Chega voltou a atacar o adversário nestas eleições, o socialista António José Seguro, também a comunicação social e a discutir a forma como encara esta corrida presencial. Continuamos a falar sobre o mau tempo e os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os próximos dias, numa altura em que a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertam para a chuva persistente nos próximos dias, para riscos de cheias, inundações e a pedir à população para evitar circular próximo dos rios e retirar bens de zonas inundáveis. E temos connosco neste jornal Jorge Miguel Miranda, foi presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a quem desejo desde já muito bom dia. Bem-vindo, Jorge Miguel Miranda, à Rádio Observador. Estes avisos do IPMA para os próximos dias, por causa do risco de precipitação, aviso amarelo, como é que nos devemos preparar para os próximos dias, depois, numa altura em que ainda estamos a apanhar os cacos daquilo que aconteceu na semana passada? Bem, bom dia a todos. A situação, como sabem, esta semana o que está previsto do ponto de vista da meteorologia é a chuva persistente durante praticamente toda a semana. Quem gera as barragens e os sistemas com ela associados teve aqui há 2 dias, talvez nem tanto, de uma situação um bocadinho menos gravosa para permitir fazer descargas que permitissem acomodar a chuva que vai seguramente cair nos próximos dias. Nós não estamos ainda num momento de balanço. O balanço francamente, ainda passará muita água debaixo das pontes antes de possamos fazer um balanço. O que é importante é que as pessoas não se exponham a riscos e que os nossos colegas que estão a gerir seguramente com competência a água armazenada nos diferentes sistemas, que tenham a calma e a persistência suficiente para que cheguemos ao fim do processo praticamente sem grandes prejuízos.
Há zonas do país onde chuva persistente pode levar as cheias a acontecer, nas zonas mais afetadas pela depressão? É assim, nós neste momento estamos a falar essencialmente ao nível das bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Mondego e do Sado, como sabem, a semana passada esteve em grande stress. É provável que a bacia do Tejo também fique numa situação complicada, mas isso, como eu lhe digo, agora temos mesmo que esperar para ver. É só ter o máximo de calma possível, não nos expormos a riscos e, infelizmente, aqueles que foram muito afetados pela Christine e que têm telhados desfeitos, casas desventradas, eles precisam mesmo de apoio e de solidariedade de todos. Pode acontecer o que aconteceu na semana passada no limite, Jorge Miguel Miranda? Eu diria que à partida não está previsto. Eu ouvi a previsão do IPMA, como todos vemos, não é? E a previsão da meteorologia não aponta para já para situações tipo Christine, pelo menos nos próximos dias. Agora estamos a falar de uma situação diferente, que é chuva persistente, água em grandes quantidades nas bacias hidrográficas que tem que escorrer para algum lado, e vai escorrer pelos rios e vai escorrer para o mar. Jorge Miguel Miranda, muito obrigado por ter estado connosco aqui na Rádio Observador a explicar-nos o que é que podemos ver nos próximos dias com este risco de precipitação que vai começar hoje à meia-noite. Todo o país vai estar sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.